essa semana, né, nós lemos aí no site da Global Americans uma organização que é conhecida como uma organização de fachada dos serviços de inteligência norte-americanos, da CIA, do Pentágono, né, e tudo mais. Só para lembrar também, essa Global Americans é uma organização parceira do IREE, né, aquele instituto dirigido pelo Valfrido Ward, um advogado aqui de São Paulo, e que tem como diretores três figuras fundamentais do golpe de Estado de 2016. O general Sérgio Etchegoyen, o ex-ministro do Temer, Raul Jungmann, ministro da Defesa, e o ex-chefe da Polícia Federal, da época da derrubada do governo da Dilma Rousseff, Leandro Aiello, né? É uma organização que basta você colocar os fatos e você já sabe do que se trata essa organização, né? É uma organização ligada ao golpe de Estado, ligada ao imperialismo internacional. E quando nós falamos ligada, não é assim como que a pessoa adotou uma posição pró-imperialista num dado momento, né? Sei lá, por exemplo, fulano decidiu aí achar que o Estado de Israel é uma maravilha, né? Por motivo A, B ou C. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma organização que é umbilicalmente ligada ao imperialismo, né? Essa organização aí, quem também faz parte desta organização é o principal dirigente do PSOL, Guilherme Boulos, né? Só relembrando, porque às vezes a gente fala Global Americans, a pessoa pensa que, sei lá, é algum instituto da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Não, nós estamos falando aqui da CIA. É muito importante esse esclarecimento pelo conteúdo da matéria, porque a matéria, inclusive, da Global Americans é escrita por um assessor do Pentágono, um especialista e uma pessoa atuante na área da política internacional dos Estados Unidos. E ele escreve de maneira muito clara, preto no branco, que o governo Lula é um governo hostil aos Estados Unidos e hostil ao que eles chamam de Ocidente, que é uma expressão muito mal utilizada, ou seja, hostil ao imperialismo mundial, né? Esse Ocidente aí é interessante que inclui o Japão também, né? Então, Ocidente é Japão, Europa e Estados Unidos. E o Oriente também inclui países do Ocidente. Enfim, o governo Lula seria hostil ao imperialismo, seria um governo que eles chamam na expressão inglesa, iliberal, quer dizer, um governo não liberal, não democrático, no caso, né? Ao estilo do que é caracterizado como sendo, por exemplo, o governo da Nicarágua e outros. Seria uma classificação um pouco mais suave do que a classificação de ditador sanguinário do Nicolás Maduro, né? No vocabulário do imperialismo, dos órgãos de informação do imperialismo norte-americano. A matéria cita a posição do governo do PT sobre a Rússia, cita o fato de que o governo autorizou a aportagem dos navios ucranianos no Brasil, cita o fato de que o Lula recebeu o Nicolás Maduro com honras de chefe de Estado, etc. e tal, no Brasil, e que ele está procurando não apenas se subtrair ao domínio do dólar, como criar toda uma organização que seja contrária à dominação do dólar na América Latina, juntamente com a Argentina,
cujo governo também é considerado como não liberal, né? Apontam que há um estreitamento de relações do Brasil com a China, chamam a atenção para a presença de militares chineses no Brasil recentemente. Quer dizer, pintam todo um quadro que mostra, né, uma realidade muito importante, que é que o Brasil está se caracterizando como sendo um país totalmente dissidente da política imperialista norte-americana na América Latina. E, embora a matéria não diga nada de extraordinário, do tipo, é preciso tirar o governo do PT, não chega a essas conclusões, até porque é uma matéria que estabelece pontos de partida para uma ação política. Mas coloca que o Lula é uma pessoa que é muito bem vista na Europa e que é preciso fazer uma campanha para desfazer essa boa impressão que ele tem dentro da Europa, né? Essa preocupação com a Europa, ela vem do fato de que as colocações do governo Lula sobre a guerra da Ucrânia afetam, né, a pressão imperialista para que os países europeus apoiem, né, a Ucrânia contra a Rússia. Quer dizer, começa a criar uma rachadura, né, nesse muro que foi criado, e que o muro de unanimidade, né, em torno da defesa da Ucrânia contra a Rússia. O que mostra que não é apenas um problema de tomadas de posições que são negativas, mas a matéria deixa claro, nesse sentido, que a ação do governo brasileiro influi na política internacional de uma maneira importante, se não decisiva.